segundo uma pesquisa, tem milhares de aplicativos que espionam o usuário, mesmo sem permissão. Aí eu baixei lá um aplicativo, igual eu falei brincando naquela hora, né? Tem um aplicativo de cobra com jacaré, baixa. Tem aplicativo disso e daquilo. Aquele Face App, né? Aplicativo que usa inteligência artificial para envelhecer um rosto de forma realista, fez todos os olhares se voltarem para um aspecto comum que poucos usuários notam. Ao instalar esse aplicativo, surge um aviso de que todos os nossos dados serão utilizados, inclusive cedidos a terceiros, sem nenhum controle. Aí tem um cara lá, não vou citar nome de país para não discriminar, mas ele está longe, do outro lado, está longe, lá em Fonglong. Aí ele simplesmente olha, interessante, não, tem Luciano Barroso lá no Brasil, interessante, vou dar uma pregada nele. Não vale. Não, gente, aí é um perigo. Perigo. Então e tem várias empresas canadenses, tem muita gente fazendo esse alerta. Quem conversa conosco sobre esse assunto é Frank Ned Santa Cruz de Oliveira. Ele é professor universitário da Escola Superior de Advocacia, ou ABDF, e advogado especializado em direito digital. Dr. Frank, seja bem-vindo à Rádio Nacional, uma boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde aos ouvintes, obrigado pelo convite. Vamos debater esse tema tão importante, né? Vamos aqui, como diz, tomar água pura. O senhor é a fonte, então nos ensina aqui, vamos nos ajudar. Eu estou em Brasília, doutor Frank, e no Rio de Janeiro nós somos 3 apresentadores. Eu estou em Brasília, no Rio de Janeiro nós temos Dáurea Gramático, a jornalista e escritora. Em São Paulo nós temos o conceituado jornalista, premiado jornalista, Anchieta Filho. E nós vamos falar sobre esse assunto agora aqui no nosso Tarde Nacional. E eu começo fazendo a seguinte pergunta. Após instalar um aplicativo desse aí, que rouba todos os dados, quando a gente voltar, desinstalei, será que ele, doutor Frank, será que ele limpa? Nós voltamos a ter segurança ou não? Luciano, assim, nós temos 2 princípios nessa questão da privacidade, né? O primeiro princípio é quando o aplicativo, ele te informa que certos dados serão coletados. Então, nesse sentido, o usuário, o utilizador tem consciência, ou deveria ter consciência, de que ele está dando consentimento para a coleta de certos dados. Uma outra dimensão são aplicativos que não informam esse consentimento e, mesmo assim, realizam a coleta. Então, essa coleta é feita sem a percepção do utilizador. Agora, na sua questão direta, na desinstalação, se é cessada, se interrompe a coleta. Na maioria das vezes, sim, a coleta ela para, mas pode manter algum resquício de dispositivos que ainda permanece coletando, por exemplo, metadados do usuário. Ok, São Paulo, Anchieta Filho. Muito bem, Luciano Barroso, obrigado. Boa tarde, Frank, tudo bem? Boa tarde, Anchieta, boa tarde. Para você ter certeza, você precisa baixar aquele aplicativo, você tem necessidade, você pode recorrer a alguém, já que tem essa dúvida, que alguns podem coletar dados indesejados de sua vida particular. Existe como socorrer para algum órgão, alguma entidade que pode dar algum suporte? Então, nesse momento, o Brasil, em agosto de 2018, sancionou uma nova legislação que chama-se Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei, ela começa efetivamente a produzir efeitos em agosto de 2020. Entretanto, já vem sendo aplicado no Brasil o direito comparado. Quando há situações, por exemplo, de violação da privacidade em função de aplicativos, de plataformas como essa do Face App que vocês comentaram agora mesmo, a própria Secretaria de Defesa do Consumidor já vem atuando, aplicando multas pesadas nessas empresas que fazem a violação da privacidade ou o tratamento de dados pessoais sem que o utilizador seja informado. De toda sorte, com essa nova legislação que foi sancionada e começa a produzir efeitos em agosto de 2020, é criado a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o Conselho de Proteção de Dados. Então é mais um instrumento para que o cidadão possa recorrer quando sentir que os seus dados estão sendo utilizados de forma não ética. Pois é, porque o cidadão depois pode imaginar, eu vou apagar o aplicativo, tudo bem. Tudo bem não, porque ele já baixou, os dados já foram coletados, né, Frank? Exatamente. E como que se identifica essa situação
onde mesmo havendo a desinstalação, ainda permanece a coleta. Muitas vezes através das pesquisas, das investigações, né? Então, no primeiro momento, pode-se solicitar à própria empresa que cesse aquela coleta. Isso não surtindo efeito, nós temos esse novo instrumento que é fazer uma denúncia junto à autoridade. A autoridade, entre várias outras atribuições, uma das atribuições é o poder de determinar ou de fazer auditoria nos aplicativos ou nas empresas que processam dados pessoais. E as multas, obrigado, desculpa interrompê-lo, essa nova legislação, ela traz multas de até 50 milhões de reais para as empresas que respeitarem as políticas de privacidade. Obrigado. Okay. Nós estamos conversando com o professor universitário da Escola Superior de Advocacia, o ABDF, e advogado especializado em Direito Digital, Dr. Frank Ned Santa Cruz de Oliveira. Nós temos aqui perguntas dos ouvintes, mas eu vou ao Rio de Janeiro agora. Dáurea Gramático. Obrigada, Luciano. Doutor Frank, boa tarde. Alguns sites, alguns aplicativos que a gente quer abrir, eles pedem assim, você está abrindo tal. O aplicativo tal pede licença para gerenciar suas fotos, vídeos, mensagens, tal. Aí sim ou não? Se você bota sim, tudo bem, você está assumindo o risco de passar erradamente. Mas se você bota não, alguns aplicativos, tudo bem, acabam de completar o download, né, e entram no seu celular. Mas alguns simplesmente não querem, querem fazer o gerenciamento daquilo. Não há como a gente se precaver contra coisas desse tipo? Então, essa nova legislação, ela traz uma série de princípios, né? Entre os princípios que existe é o princípio da necessidade. Ou seja, um aplicativo, ele só pode coletar os dados que são necessários para a finalidade dele. Então, eu vou dar um exemplo. O aplicativo Lanterna, que tem a função de acender ali o flash e funcionar como uma lanterna. Ele não tem necessidade de coletar dados da sua agenda, a sua geolocalização, o seu identificador de rede. Então, se esses aplicativos que coletam dados além do necessário para a sua necessidade, ele viola a legislação. Então, essa nova legislação, ela traz um conceito que chama-se privacidade por concepção. Todo aplicativo, seja ele um aplicativo de empresa privada, ou seja ele um aplicativo do próprio Estado, do governo, ele tem que restringir a coleta de dados ao estritamente necessário para alcançar a sua finalidade. Qualquer coleta além viola o direito do titular de dados, que é o usuário, então viola o direito do titular. Então, o que vai se perceber no mercado, que já vem acontecendo na Europa, em função de legislação semelhante que foi sancionada lá em 2018, esses aplicativos terem que se adequar a essa nova realidade que se impõe, o controle do limite na coleta de dados pessoais. Agora, doutor Frank, eu já vi eu li um dia desse, que tem um aplicativo, um site de buscas aí, aquele poderosão, né? Que a gente vai fazer a pesquisa no celular e ele quando você entra, eles pedem que a gente fale, oi fulano, oi, né? O nome do site. E quando a gente diz, oi fulano, você já está dando permissão para eles saberem quem você é, de onde você está falando, em que local você está situado naquele momento. Eu, então, quando faço pesquisa por voz, eu não falo oi fulano, eu só vou direto perguntando o assunto. Isso protege a gente de alguma forma? E é verdade essa afirmação, doutor Frank? Na verdade, essas construções de consentimentos que não são transparentes ao titular de dados, ao usuário, por essa nova legislação, não tem nenhuma validade legal. Então, toda coleta de dados, ela tem que ser transparente. Se eu vou coletar a sua geolocalização, se eu vou coletar as suas fotos, eu tenho acesso às suas fotos, que ali tem metadados, né, de geolocalização, por exemplo, de horário. Se eu vou coletar informações, por exemplo, dos seus percursos, esse consentimento ele tem que ser explícito. Isso é um termo, é um artigo específico da legislação. Qualquer consentimento genérico, ele não tem validade legal. Então, por exemplo, um consentimento como esse que só acabou de exemplificar, do oi, né, e isso já parte como um consentimento amplo e absoluto, não tem a menor validade legal. Então, existe toda uma discussão agora mundial de como tornar esses consentimentos mais acessíveis ao usuário sem usar um linguajar jurídico.
um consentimento que seja transparente o suficiente para que, vamos dizer assim, o homem médio consiga entender se ele está permitindo, com aquele consentimento, a coleta de certas dimensões de dados. E só para finalizar, essa coleta não pode ser absoluta e permanente. O titular de dados cidadão ele tem o direito a qualquer momento solicitar o cancelamento dessa coleta e também a deleção dos seus dados pessoais e de posse de empresas que não são mais necessários. Então nós temos assim, um novo arcabouço jurídico que surge justamente com essa preocupação da violação da privacidade de forma massiva, né? Sim, é isso então. Muito obrigado, doutor Frank. Luciano Barroso, de Brasília, você. Doutor Frank, a Maria Beatriz está em São Gonçalo, no Rio. Ela pergunta se não existe um estudo, ou um projeto, ou que seja lá o que for, para evitar que esses dados sejam espalhados. Tem alguma coisa nesse sentido, não? Na verdade, essa legislação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 3.709, né, é uma legislação que vem alcançar justamente esse objetivo que ela questiona, e ela protege, então, a privacidade. Em termos essenciais, o que essa lei diz é o seguinte: os dados pessoais não pertencem às empresas. O dado pessoal pertence ao cidadão, ao titular de dados. Claro. Nesse sentido, para que se possa utilizar esses dados, para que se possa comercializar, até mesmo comercializar esses dados, há necessidade do consentimento, de acordo do titular, do dono dos dados. É interessante que chegou aqui uma colocação dizendo o seguinte: eu fiz uma pesquisa sobre carros, preço de carros. Hoje em dia eu estou recebendo toda hora no meu celular um carro, né? O valor de uma propaganda de um carro. Quer dizer, isso aí já foi dado que alguém levou, não é, doutor Frank? Exatamente. Existe, assim, a ciência dos dados, né, ela classifica a forma de coleta de dados em algumas camadas. Primeiro, tem aqueles dados que são informados pelo titular de dados pelo usuário. Quando você se cadastra, por exemplo, no aplicativo, você informa ali, talvez, alguns dados, seu e-mail, talvez o seu nome completo, data de nascimento. A partir desse momento, os aplicativos começam a fazer um enriquecimento de dados. Através de tecnologias que chama-se de cookies, que são uma tecnologia que se instala no computador, ele começa a perceber o seu padrão de navegação, o seu padrão de pesquisa, o horário que você mais usa, o que você mais acessa, e eles vão pegando essas informações e compartilhando, transmitindo para outras empresas. Então, se eu fiz uma pesquisa sobre carro, sobre viagens em uma determinada cidade, eu começo a dizer propagandas de hotéis, de locais para almoçar. Quando eu viajei, eu recebi. Eu dormi num determinado lugar e recebi: olha, em tal lugar tem hotel tal, tem local. Exatamente. Porque o senhor fez uma pesquisa com um navegador qualquer sobre aquela determinada cidade, essa informação dessa pesquisa foi coletada e compartilhada. E quando eu falo aqui compartilhada, não estou falando que foi gratuitamente compartilhada, foi vendida para outras empresas que poderiam ter interesse, né, nessa viagem do senhor para oferecer outro serviço. Então a legislação fala que isso não pode. Não pode, mas eu vou fazer o quê? Rezar para o Papa? O que eu faço, doutor Frank? Eu não tinha noção. Olha, na verdade, eu compreendo perfeitamente o que o senhor está questionando, né? Então, na verdade, o que acontece, à medida que essa legislação, o que se espera, um efeito prático dela, né? À medida que essas violações permanecem, elas são continuadas, sendo agora isso não mais permitido, a aplicação de multas. Então, a exemplo, recentemente, esse aplicativo Face App, a Secretaria de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro aplicou uma multa de 9,7 milhões no Google e 9,5 milhões na iOS, por uso não ético de dados. Nesse exato momento, nós temos uma outra empresa de grande porte que está sendo questionada com o risco de receber uma multa de 100 milhões de reais por uso não ético de imagens de consumidores coletados por câmeras de reconhecimento facial. Então, esse instrumento normativo, ele espera que o próprio mercado comece a se regular e tenha consciência que o dado pessoal, então, pertence ao titular e não possa ser utilizado. E surge para o titular de dados, o senhor, cada cidadão, essa possibilidade de recorrer a essas autoridades para que possam fazer auditorias, investigações, né? Essa é a expectativa com a nova legislação, que já vem produzindo efeitos semelhantes na Europa. Doutor Frank, eu recebo várias ligações porque eu tenho um empréstimo feito no Banco Social, né? Pelo menos é o maior banco social que eu conheço no país. E eu fiz a compra de um imóvel nesse banco.
Muito bem. Todos os dias eu recebo. Antigamente eu olhava DDD de conhecidos, tal, DDD daqui, vem DDD até do centro da Terra, onde o lugar é mais quente, porque eu nunca vi um negócio desse. Tem DDD que já vem de lá com um chifre do lado. Eu não aguento isso, e todos assim. Falo com o senhor Luciano Barroso, aquela voz doce, não é, doutor Frank? Falo com o senhor Luciano Barroso, eu digo, sou eu. Senhor Luciano, eu vi aqui que o senhor tem um empréstimo consignado, não sei onde. Eu falei, chega, gente, já chega, tá? Obrigado, tá? No outro dia, senhor Luciano Barroso, sou eu. Eu estou vendo aqui que o senhor tem... Ah, meu Deus do céu, como é que eu faço para acabar com a visão desse povo, doutor Frank? Pois então, seu Luciano, o que acontece é assim, recentemente nós tivemos uma legislação que começou a produzir efeitos, uma orientação da Anatel, que diz respeito das ligações indesejadas a partir das operadoras de telefonia, que a todo instante ligavam, né, oferecendo planos de acesso à internet ou os mais diversos serviços. E essa normativa ela foi específica para esse setor. E está sendo construída uma normativa também para os demais setores. De toda sorte, o que é mais gravoso nesse relato do senhor, além das ligações incômodas e persistentes, é que essa informação do empréstimo que o senhor adquiriu junto à instituição A, como essa informação chegou junto às demais instituições que ficam agora assediando o senhor. Pois é. Então a gente percebe aí que, me parece que em alguma medida houve aí uma transferência, um compartilhamento dessa informação pessoal, sensível, para outras instituições sem o consentimento do senhor. Então, o Código de Defesa... É dureza, doutor Franco, porque exato. É muito chato. O Código de Defesa do Consumidor hoje já consegue resguardar o senhor nos direitos em relação a isso, mas essa nova legislação, de forma muito mais incidente, ela visa proteger esses dados. O que eu tenho a dizer sobre isso é assim, que a invasão da privacidade, né, não se trata de um acidente, de uma falha, de uma consequência indesejada. Isso é uma decisão, é uma distorção de funcionamento e é uma decisão empresarial. E por esse motivo que a legislação vem com pena ação mista. Porque isso é uma decisão. Alguém decidiu que o aplicativo vai violar a privacidade. Alguém decidiu que vai pegar o dado do senhor que foi entregue à instituição A e vai vender, compartilhar com a instituição B. Por esse motivo, a legislação vem com penas elevadas, com sanções, né, elevadas. O que mais chama atenção também, doutor Frank, é o seguinte: a pessoa enche a sua paciência, não foi você que passou dado, não foi você que fez nada. Enche a sua paciência e no final você que tem que correr atrás. Eu não entendo isso. É a mesma coisa do leão estar correndo atrás de você, já arrancou um pedaço do seu braço, arrancou um pedaço da sua perna, mas a culpa é sua. Não é do leão que está te comendo. Caramba, dá um jeito no leão, acaba com ele. De fato. Nós vivemos um momento assim, muito grande de desgaste para o cidadão, né? De ter que ficar a todo instante pedindo, correndo atrás para que não se ligue mais, para que não incomode, que não tenha interesse naquele serviço. Só que nós vivemos também um momento de aprendizado no sentido de uso ético dos dados. Então, as instituições que até então, isso não é só no Brasil, isso é um movimento global, né? Estavam utilizando esses dados massivamente, sem nenhuma preocupação com esse desconforto, esse descontentamento do usuário, elas agora, com esse novo arcabouço jurídico, não só no Brasil, mas na Europa, Estados Unidos também, Argentina, Chile, elas começam, as empresas, a terem que se adequar a essa nova realidade, onde os dados não pertencem a elas, os dados pertencem ao titular e, nesse sentido, devem ser respeitados. É uma nova visão ética, né, dos dados. Anchieta Filho, mais alguma colocação, Anchieta? Eu queria saber do Dr. Frank, é o seguinte: nessa terra sem lei, algum órgão fiscaliza os aplicativos? Então, no primeiro momento, a fiscalização do aplicativo cabe às plataformas, no sentido de que esses aplicativos não possuem certas vulnerabilidades que possam oferecer riscos ao usuário. É um primeiro filtro. Mas, se pensar em termos de Estado, no Brasil, então, já foi criada essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que tem uma série de atribuições, entre elas a atribuição de fiscalização, de auditoria, de solicitar o interrompimento do processamento de dados e até mesmo aplicação de multas. Só lembrando que no caso do FaceApp aí, que foi citado, o PROCON de São Paulo é que levantou o problema. Então, todo mundo ficou sabendo que os dados eram autorizados sem querer pelo usuário
após a ação do PROCON aqui de São Paulo. Exatamente. Essa legislação trabalha em conjunto com a legislação do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, todas essas estruturas que defendem interesses coletivos, que defendem interesses do usuário, do cidadão, elas estão, assim, instrumentalizadas cada vez mais para poder atuar nesses casos de uso não ético do dado pessoal. Obrigado, Frank. Obrigado. Dáurea, mais alguma colocação, doutor Frank? Enquanto a gente estava ouvindo aí o doutor Frank falar, me ocorreu uma coisa. A gente, ao longo do tempo, na verdade, a gente se sente invadido na privacidade da gente, né? Então, vamos supor, a gente está falando aí de aplicativo e de site e tal. E agora, as cidades agora estão sendo também monitoradas por câmeras que fazem reconhecimento facial. E se eu resolver que eu não quero ser filmado por uma câmera dessa, eu tenho como entrar na justiça? Porque eu estou andando pela rua normalmente, né? E aí? Isso também não é uma invasão, doutor Frank? Existe, assim, existe um universo de direitos que chama-se os direitos da personalidade. Dentro desse universo de direitos da personalidade, a imagem é um desses direitos, né? A imagem, a privacidade, o nome, a vida. Então, quando nós temos uma câmera dessa que faz a coleta de imagens ou monitoramento de espaços coletivos e comuns, o entendimento atual é que aí a gente não está ferindo o núcleo duro da privacidade, porque pode existir por trás disso um interesse coletivo maior, que pode ter com propósito de identificação de manchas de crime, repercussões e outras. Então, quando há um interesse coletivo, em alguma medida, esse interesse coletivo ele suplanta o interesse do individual em situações como essa, de espaços públicos e espaços coletivos, percebe? Então, isso é uma realidade. Cada vez mais a gente tem as cidades inteligentes, né? E as cidades inteligentes têm diversos sensores de monitoração, não só de imagem, mas de temperatura, de qualidade do ar, de volume de tráfego. E também nós temos a internet das coisas chegando. E a internet das coisas, cada um de nós teremos diversos dispositivos coletados na internet, né? Relógios, smartwatch, óculos, computador, smartphone. Então, é uma nova constituição. Então, é isso. Com certeza. Também quem não concordar de ser filmado por uma câmera dessa que garante a segurança, né, de certa forma, vai pra rua com a máscara do Batman, do Homem-Aranha, para não ser reconhecido e pronto. Não é? Tá resolvido. Ela apelou, doutor Frank. Ela apelou agora. Ficou brava. Eu gosto de dizer, ela pegou ar. Ela pegou ar, inflou. Agora danou tudo. Mas, gente, essa questão, isso aqui levanta uma outra discussão, mas eu sou a favor. Ambiente comum, no meio da rua, tem que filmar. Para mim, tem que filmar mesmo, porque aí cada um, né, dá identificar lá, às vezes um criminoso está foragido, sei lá, uma questão de segurança. Penso assim hoje. Pode ser que amanhã ou depois alguém prove que isso é um absurdo. Eu não quero saber dentro da minha casa, do meu carro. Não, aí não. Aí é coisa minha, né, só se tiver autorização judicial e por aí afora. Porque do contrário, no meio da rua está valendo. Doutor... Pois não. Os espaços privados, né? Esses espaços privados, não somente dentro de casa, mas até mesmo no ambiente de trabalho. Veja só que no ambiente de trabalho, uma câmera que monitore, por exemplo, um espaço ali de uso coletivo, ela pode ter uma função de segurança. Mas uma câmera que monitore, por exemplo, a entrada do banheiro, veja que já pode gerar um constrangimento. Então, mesmo nos espaços privados, por exemplo, no ambiente de trabalho, esses dispositivos, existe limitação de uso. Não seria, né, adequado, talvez, ter uma câmera monitorando a entrada da porta do banheiro. Mas, de repente, aquele espaço da recepção, que é uma área coletiva, talvez já faça algum sentido em função de proteção, identificação de outros riscos. Então, tudo isso tem que ser considerado numa situação, por exemplo, de monitoramento que é bem mais comum. Doutor Franco, eu quero agradecer ao senhor pela participação aqui no nosso programa, trazendo esses esclarecimentos. Todo cuidado é pouco, não é? E vamos em frente, porque a tecnologia não tem como barrar, gente, não há como. Não é? Obrigado ao senhor, doutor Frank. Obrigado ao senhor, obrigado a todos e uma boa tarde. Conversamos com o doutor Frank Santa Cruz de Oliveira, professor universitário da Escola Superior de Advocacia, ou ABDF, e advogado especializado em direito digital. Direito digital.